Fala galera, tudo bem? Sou o professor Tamis Rocha e, a pedido de alguns membros do canal, eu vou fazer um vídeo, tá? Na verdade serão três, tá? Eu vou dividir em três vídeos falando sobre as leis de Newton, beleza? Então, acompanhe na íntegra que vai ser bem bacana, tá bom? Vamos nessa então? Bom, para a gente falar sobre as leis de Newton, nós precisamos, primeiro, passar por um contexto histórico e tentar também entender como era o cenário da época em que Newton publicou as suas três leis, né, que são as leis da mecânica clássica. Beleza? Em seguida, a gente vai falando sobre cada uma delas, tá bom? Gente, antes da gente começar a falar sobre lei de Newton, a gente precisa primeiro entender uma sub-área da mecânica chamada dinâmica. A dinâmica, como vocês podem ver, é a parte da mecânica que estuda os movimentos e as causas que os produzem ou os modificam, tá? No primeiro momento, nós estudávamos a cinemática, que também é uma sub-área da mecânica. E na cinemática, nós estávamos preocupados essencialmente em estudar um determinado tipo de movimento e equacionar esses movimentos, ou seja, fazer uma descrição matemática dos movimentos, tá? Mas a gente não estava preocupado em entender o que leva um corpo a estar em repouso ou em movimento, certo? Então, naquele primeiro momento, a gente pegava um tipo de movimento uniforme, movimento parabólico, e fazia uma descrição matemática desses movimentos e calculava tempo, distância, enfim, tá? Agora, a gente vai para uma parte mais profunda, que é entender o que leva um corpo a entrar em movimento ou a ficar em repouso. E a dinâmica, ela vem com essa proposta de responder esses questionamentos. Beleza? Ó, antes de tudo, nós precisamos definir alguns conceitos que serão fundamentais a partir de agora. O primeiro deles é massa. Gente, ó, quando me perguntam o que é massa, eu fico um pouco embaraçado para responder. Porque a massa é uma grandeza física que é difícil de ser definida, sabe? Porque se a gente parte de um ponto de vista mais simplista, então massa significa o que? A quantidade de matéria, quantidade de átomos, de moléculas, né? Que formam um determinado corpo. Aí você mede aquela quantidade ali e você vai ter o que chamamos de massa, né? Então, essa seria uma maneira mais bruta de definir massa. Porém, existem definições mais modernas da física de partículas, aonde a massa ela é definida a partir de uma partícula que foi descoberta há pouco tempo, que é o bóson de Higgs, tá? Então, você já entra em campos quânticos para poder definir, tá, uma coisa que é essencial. Portanto, fica difícil a gente definir o que é, sabe? O que é tempo, o que é massa. São coisas na física que a gente estuda sabendo que existe, mas na hora de trazer uma definição formal, nós ficamos um pouco embaraçados para apresentar. Beleza? Mas, de uma forma grosseira e de uma forma fácil de se entender, massa é a quantidade de matéria. E o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que é composto por átomos e moléculas, e quando você tem ligações entre átomos ou ligações entre moléculas, você vai formando estruturas cada vez maiores e isso vai originando a matéria. Legal? Bom, o outro conceito é o conceito de força. Força é
uma grandeza física vetorial, tá? Então, é um vetor, e por ser um vetor, ele é caracterizado por três parâmetros, que é o módulo, ou seja, o quanto que mede aquela grandeza física vetorial, a direção, tá? E o sentido. Beleza? Então, quando a gente fala de força, a gente está falando de vetor. Porque você precisa de uma intensidade para empurrar um objeto para uma direção e para um determinado sentido. Tá? E você consegue expressar de uma forma completa essa grandeza física chamada força. Tá? E tem uma coisa interessante, porque a força ela causa variação na velocidade. Olha só. E, a gente falar de variação na velocidade, a gente já vai lembrar de quê? De aceleração, tá? É como se eu tenho aqui, um corpo parado, né? E aí eu vou empurrar esse corpo, ele vai entrar em movimento. Então, o que foi que houve aí? Uma aceleração. A partir do momento que ele entra em movimento, ele foi acelerado. Ele estava no instante inicial com a velocidade igual a zero, depois de um instante t qualquer, ele foi para uma velocidade, sei lá, x. Tá bom? Então, ele acelerou. Então, a força é responsável por provocar variação na velocidade. Certo? E nós chamamos isso de aceleração. Ok. Uma vez ficando claro essas definições, então, vamos passear um pouquinho pela história, tá? Ora, o estudo das ciências naturais, ele começa lá da antiguidade, principalmente na Grécia Antiga, certo? Que foi onde as pessoas começaram a pensar mais sobre a natureza. Então, como eu estou falando aqui de leis de Newton, então eu vou pegar um filósofo que teve uma importância, tá, no conteúdo que nós estamos estudando a partir de agora, que é o Aristóteles, que viveu aí nessa época de 384 a 322 anos antes de Cristo, beleza? Quem era Aristóteles? Ele era um filósofo grego, famoso até, né? E, segundo a literatura, foi o cara que mais contribuiu, né, com o desenvolvimento da física, certo? E aí, naquela época, ele já tentava elaborar teorias para explicar o movimento dos corpos. Teorias estas que eram boas, eram bem razoáveis, tá? E que perdurou aí até a Idade Média, certo? Porque, olha só, para ele um corpo só estaria em movimento se ele fosse submetido à ação de uma força. Interessante isso, né? Então, a palavra força já começa a ser mencionada já nessa época, tá? Beleza? Mas aí o que é que acontece? A filosofia tinha um problema, porque os filósofos, eles teorizavam sobre, levantavam questões importantes sobre a existência humana, questões sobre a sociedade, né, questões sobre a natureza, mas eles eram muito carentes de provas experimentais. Então, o método científico ele não era praticado nessa época, certo? E a gente sabe que a ciência que nós praticamos ela é embasada no método científico. Então, por conta disso, você não tinha experimentos, né, para poder provar algumas teorias, e a coisa ficava mais no campo das ideias. Beleza? Bom, e aí tem uma frase bacana dele, né, que todos os homens desejam naturalmente saber. De fato, né, todo mundo, né, desde quando o homem é homem, desde quando estamos aqui, né, que essa tendência de querer saber o porquê das coisas ela é intrínseca. Legal? Bom, aí vem, Idade Média, né? Período das trevas, ninguém podia fazer ciência, ninguém podia pensar. A igreja
estava tomando conta de tudo, né? Juntamente com o clero, enfim, né? Foi um período muito difícil para o desenvolvimento científico, porque aqueles que tentavam pensar de uma forma mais crítica e que fosse de encontro aos padrões religiosos, eles eram seguidos, né? Eles eram caçados, eram queimados, eram presos, eram mortos, tá? Pela própria igreja, tá? Mas isso aí é um papo que fica para a história, tá? Mas falando um pouco aí nessa época de 1564 a 1642, isso aí já era a baixa Idade Média. Então, já entrava no processo de migração, tá, da Idade Média para a Idade Moderna, certo? Então, aquela ideia da igreja tá predominando, já estava, sabe, estava perdendo a força. Então, isso serviu para que alguns pensadores começassem a colocar suas ideias para fluir, beleza? Sem, digamos, sem tanto receio de retaliações, né, que poderiam surgir aí a partir da igreja, tá? Então, isso também é evidenciado na história, né, como um renascimento cultural, né? Foi um processo de renascer mesmo, né, das pessoas pensarem, expressarem as ideias, seja por meio da arte, da literatura, da ciência, enfim. Então, Galileu Galilei, esse cara ele era extraordinário. Ele não era um cientista. Era um cara que gostava, ele era malinho, tá? Ele era um cara que gostava de mexer muito nas coisas, fazer experimentos e tal. E aí, o Galileu, ele faz algumas coisas importantes para a física, principalmente nesse contexto da mecânica clássica, tá? Ó, ele vem corrigindo aí alguns erros de Aristóteles, né, usando o quê? A experimentação. Olha, então o método científico já começa, né, a apontar, né? E aí ele constatou que a tendência natural dos corpos, livre da ação de forças, é permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Opa! Isso aí me parece alguma lei conhecida, né? Então, segura a onda aí. Foi o pai da física moderna experimental, da astronomia telescópica. Gente, Galileu foi o primeiro homem a apontar um telescópio para os céus e observar planetas e corpos celestes, tá? Então, isso, a partir daí, começa-se uma revolução histórica no campo da astronomia. Assim como foi muito importante para derrubar o modelo geocêntrico, tá? Que aí na aula de mecânica celeste eu falo um pouco mais sobre o modelo geocêntrico, mas Galileu praticamente detonou o modelo geocêntrico, aonde a Terra era o centro do universo, tá? E a partir das observações, quando ele aponta lá para o planeta Júpiter, ele percebe que Júpiter, né, é orbitado por 4 luas. É claro que hoje sabe que existem mais de 60 luas, mas com a tecnologia da época, do telescópio dele, ele enxergava as 4 que até hoje a gente enxerga com muita facilidade e foram batizadas como luas galileanas, certo? E aí ele percebeu que, ora, ali é um planeta que tem luas que estão orbitando o planeta. A gente mora em um planeta que tem uma lua que também está orbitando o nosso planeta. Então, por que nós somos o centro do universo? Será que nós não somos também mais um planeta como os outros? E que estamos orbitando uma estrela? Tá? Então, foi fundamental aí para quebrar essa ideia do modelo geocêntrico e instaurar, então, o modelo heliocêntrico. Beleza? Bom, aí ele faz muitas observações, né, com seu telescópio e tal. Isso aqui não vem muito ao caso, tá? Na aula de astronomia e mecânica celeste eu detalho bem essa questão, tá? Mas olha, Galileu falou que
uma das frases dele, que a matemática é o alfabeto que Deus usou para descrever o universo. Olha só que lindo, né? Que poético, tá? E, de fato, né, gente, a matemática ela é a ferramenta. É a ferramenta que as ciências naturais se apropriam para poder entender a natureza, tá? Ó, para nós que moramos no Brasil, nós somos português. Então, nós estamos utilizando uma ferramenta de linguagem e comunicação que é o idioma chamado português. A linguagem para estabelecer uma comunicação e um entendimento nas ciências naturais é a matemática. A matemática é fundamental. Sem ela, não existiria física como ela é, não existiria química como ela é, nem biologia. Ficaria no campo da filosofia. Então, não teríamos avanços importantes, tá? Nas descobertas do mundo natural, do universo. Bacana? Legal. Quando Galileu morre, olha só, Galileu morreu em 1642, que era um gênio, nasce outro gênio. Olha, foi uma época fantástica. Era um gênio morrendo, o outro nascendo, um morrendo, o outro nascendo. Então, nessa época aí, tá, do século 17, 18, a ciência estava bombando, tá? Desde Copérnico, Descartes, Kepler, Galileu, sabe? E agora o Newton, né? Então, foi uma época de iluminação mesmo, assim, do ponto de vista da física, principalmente, tá? Então, Isaac Newton, ele nasce no ano de 1642 e morre no ano de 1727. Vamos ver o que esse cara aprontou para a gente, tá? Ó, baseado nos resultados de Galileu, né? O que foi que Newton fez? Ele sintetizou, né, os fenômenos mecânicos e enunciou as suas leis, as leis da mecânica clássica newtoniana. Certo? Gente, ele simplesmente conseguiu resumir toda a condição da dinâmica, da mecânica, em 3 leis. Para explicar o movimento dos corpos, causa pelos quais os corpos entram em movimento. Mais tarde, ele anunciou a lei da gravitação universal, que já foi um entendimento agora sobre movimentos orbitais, certo? Que são leis universais, tá? Então, tudo isso que a gente vê hoje, prédios, né, construídos perfeitamente, carros, aviões, tecnologias, tem como base as leis de Newton. Porque o que a engenharia faz? Ela se apropria de algumas áreas da física para desenvolver tecnologias. Se você consegue construir uma ponte, é porque o engenheiro tem conhecimento de física, porque sem esse conhecimento ele não consegue manter uma ponte em pé, tá? Porque você tem que calcular uma série de coisas, calcular ressonância, calcular equilíbrio, dimensionar a quantidade de concreto, as estruturas, vigas, enfim, tudo isso é mecânica, tá? Então a lei de Newton ela vem para ampliar a física de uma forma assim como nunca antes foi vista, tá? Claro, Newton ele era um gênio, tá? Ele também foi muito importante no estudo da óptica geométrica. O Newton criou o cálculo diferencial, gente. Cálculo diferencial é o cálculo básico que nós estudantes, né, para quem estuda, para quem já estudou no ensino superior, é básico, tá? A gente aplica digamos, uma matemática nova que não foi vista no ensino médio para poder avançar nos estudos mais aprofundados, né? Estudando principalmente de derivadas integrais, tá?
que está dentro do cálculo diferencial. Então, ele foi o pai disso. Newton aperfeiçoou o telescópio de Galileu, criou o microscópio, olha só. Poxa, óculos, tá? Então, o cara era fantástico, certo? Tem a história lá da maçã, né, que ele estava debaixo do pé de maçã, que a maçã caiu na cabeça dele, aí ele pegou a maçã e tentou entender, né, por que as coisas caem, né? E daí ele teve um grande insight para enunciar as leis, as leis dele, né? Enfim, mas isso pode ser uma lorota, né? Isso aí pode ser um mito, né? Ninguém sabe ao certo se realmente isso aconteceu. Então não vou afirmar nada para vocês, tá? Mas isso é muito contado, é muito famoso quando a gente fala de leis de Newton, tá? Olha só o que ele fala. O que ignoramos é uma gota. O que sabemos é uma gota. O que ignoramos é o oceano. Gente, olha o peso da frase do cara. Olha a humildade que esse cara tinha. Entende? Então, ele era um cara que estava proposto a abrir a mente dele de uma forma geral e pegar aquilo que foi descoberto outrora e dar continuidade. Então, ele reconhece que ele não seria ele se ele não tivesse se apoiado no ombro de gigantes, como ele mesmo fala, né? Tá? Então, a ciência ela é uma continuidade, certo? Ok. Agora que a gente falou um bocadinho aí sobre a história, vamos agora para o que interessa, né? Vamos falar sobre a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Alguns conceitos importantes nós temos que saber. Primeiro, equilíbrio estático. Gente, equilíbrio estático, os corpos estão em repouso. O que é estar em repouso? Está parado. Certo? Está parado. Então, aí vocês podem ver na figura, né? Você tem aí uma gangorra, onde você tem de um lado o coração, de outro tem o cérebro, né? E eu coloquei de propósito isso porque nós temos que tentar achar esse equilíbrio, sabe, entre coração, emoção e racionalização, razão, certo? Uma vez que nós conseguimos viver nossas vidas nesse equilíbrio, a gente tende a ter uma vida mais plena, certo? Nenhuma coisa pode estar pendendo mais para um lado nem a outra, sabe? Então tem que haver um equilíbrio, certo? Fisicamente falando, se um corpo está parado, é porque a resultante das forças que estão atuando naquele corpo é nula. É nula. Então ele não vai se mexer para canto nenhum. Lembra o que Aristóteles falou? Que um corpo estaria em movimento se fosse impelido nele uma força, tá? Então, esse é o primeiro tipo de equilíbrio, o equilíbrio estático. Estático vem de parado, beleza? Só que, professor, a gente pode ter equilíbrio com o corpo em movimento? Ó, estranho, né? Pode, gente. É o equilíbrio dinâmico, tá? O que é que diz o que é que caracteriza um corpo em equilíbrio dinâmico? Quando a velocidade dele está o quê? Constante. Ele está em movimento, beleza, mas ó, não há o quê? Variação no vetor velocidade, tá? Pelo menos em módulo, tá? Não vou falar aqui em direção e sentido ainda, porque fica para depois. Então, os corpos que estão com velocidade constante, se a gente vai calcular a resultante das forças que estão atuando nesse corpo, é nula também. Certo, gente? Então, você pode ter equilíbrio tanto estando parado em relação ao referencial, como estando em movimento retilíneo e uniforme, tá? Ou seja, aonde tem uma ausência de aceleração, tá? De variação na velocidade. E agora nós somos capazes de entendermos o que é a inércia. Gente, eu sempre gosto de dizer que a inércia é a lei da preguiça, tá?
E os alunos, como assim, professor, lei da preguiça? Gente, os corpos são preguiçosos. Olha, se eu pego um celular e apoio ele aqui na minha mão e não faço mais nada, a tendência do celular é ficar parado ou entrar em movimento? Fica parado, né, gente? A tendência dele é ocupar o seu estado de menor energia. Ele vai tender a ficar parado. Ele só vai entrar em movimento se alguma força agir sobre ele. Aí ele vai entrar em movimento. Do contrário, vai ficar paradinho. Tá? Ou estando em movimento retilíneo uniforme. Se ele está aqui, ó, no MRU, se não tiver nenhuma força que faça ele parar ou acelerar, ele vai continuar no MRU. Beleza? Isso é o quê? Preguiça. Né? É preguiça. Ou seja, preguiça, nesse caso, está relacionada à tendência dos corpos de ocuparem seu menor estado de energia. Certo? Por isso que eu faço esse comparativo aí, né? Da inércia com a preguiça, tá? É uma propriedade da matéria, de resistir a qualquer tipo de variação na velocidade. Beleza? Então, o que diz o princípio da inércia, finalmente? Um ponto material isolado está em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Ah, e Newton inventou isso? Foi o professor? Não. Quem inventou isso foi Galileu, que percebeu isso daí. Ah, então quer dizer que Newton ganhou nome, né? Bom, ele estava interessado em estudar as leis do movimento, da mecânica. E, naturalmente, esse ponto aí, né, do princípio da inércia, tem a ver com as leis da mecânica. Então, ele faz uma síntese, certo? Mas não foi ele que inventou isso, não. Tá bom? Então, vamos entender como é que é esse tal de princípio da inércia, né? Ó, vamos ler a charge aí, né? Corpo em repouso tende a... Olha lá, o cara está no seu trenó e você tem lá os cães, né? Os husky siberianos, né? Que falam, né? De repente, passa um coelho. O que vai acontecer com eles? Vão querer pegar o coelho. Ó, o que vai acontecer com o rapaz? Ele não estava paradinho lá, no trenó? Os cães vão com tudo, ó, provocam uma aceleração e ele vai dar um tombo. Né? Então, se o corpo se o corpo está em repouso, ele tende a ficar em repouso. E a prova disso é exatamente isso. Porque se ele não estava se segurando em nada, a tendência dele é sair do trenó, porque a tendência dele não é acompanhar o movimento do trenó naquela hora. Sabe? Era continuar no seu estado de menor energia. Por isso que ele cai. Outro exemplo. Um corpo em movimento tende a... Ó, o cara o skate tropeça na pedra e vai se arrebentar aí nesses cacos, ó, a permanecer em movimento. Ou seja, quando o skate tropeça na pedra, ele vai parar. A pedra é um obstáculo. O skate vai parar, mas a pessoa ela vai tender a continuar o movimento que ela estava vindo antes. Ela não vai tender a parar também junto com o skate. É o lance de você estar no cavalo, de repente o cavalo dá uma brecada. O que acontece com você? É projetado para frente. Por quê? Porque você tende a continuar o movimento ali do cavalo, já que você estava em cima do cavalo. Tá? Então, gente, esse é o princípio da inércia ou a primeira lei de Newton, tá bom? Eu espero que vocês assistam ao próximo vídeo, aos próximos, né? Que a gente vai falar sobre a segunda lei e a terceira lei de Newton, tá bom? Vamos ficando por aqui hoje. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dá aquele joinha legal, beleza? Curtem e compartilhem. Por quê? Porque é importante. Isso aqui é informação, é ciência, né? É informação para o cotidiano, é para as pessoas. Isso aqui tem que chegar para pessoas. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima!